Como ficar milionário com Airbnb, mesmo não possuindo imóveis próprios. Sean Hakedich passou de sem-teto e morando em sua van para empresário motivado e magnata do Airbnb. Hoje vamos descobrir como ele passou de anfitrião acidental do Airbnb para gerar 3 milhões de dólares por ano com apartamentos que ele nem possui. Seja bem-vindo! Você está no canal do Osvaldo Neto, o melhor canal para aprender como ganhar dinheiro com imóveis através de métodos comprovados e testados. Nesse vídeo, você vai aprender como você pode transformar qualquer situação ruim em sucesso, a importância de avaliar regularmente sua vida para ver onde você está indo bem e onde você não está indo bem e usar as informações para redirecionar, reestruturar seus esforços. Como você pode iniciar um negócio Airbnb sem dinheiro e sem experiência. O valor de entender a lei de locação e os principais documentos para qualquer negócio Airbnb. Como dobrar sua renda com Airbnb. As 3 formas de entrar no Airbnb. Quais são os principais funcionários da primeira contratação para escalar qualquer negócio do Airbnb? Como recrutar e contratar corretores de imóveis locais para encontrar suas propriedades Airbnb sem pagar 1 centavo. Como negociar o melhor acordo de arbitragem do Airbnb. Sean é um empreendedor em série e anfitrião acidental do Airbnb. Depois de descobrir o poder de ganho dos aluguéis de curto prazo, Sean, em 3 anos, construiu um negócio imobiliário de fluxo de caixa de 3 milhões de dólares por ano, sem dívidas ou financiamentos. Sean nasceu em uma família militar. Aos 6 anos, sua família se estabeleceu na pequena comunidade agrícola de Darien, Wisconsin. Cresceu muito pobre. Os pais não eram os mais disciplinados em relação às finanças. Sean precisava aprender a ser responsável por conta própria. Quando se formou no colegial, tirou 1 ano de folga para trabalhar em uma fábrica. Então, foi para a faculdade para estudar música. Depois começou a trabalhar como vendedor. Lutou para se tornar um gerente de vendas. Mais tarde foi demitido. Essa demissão mexeu muito com ele. Ele pegou suas economias, sumiu e decidiu virar empresário. De empresário a morador de rua. Sean ficou em um Starbucks local de Houston por 2 meses para regenerar e ler 1 tonelada de livros. Ele se motivou a abrir sua própria empresa de marketing. No entanto, ele rapidamente ficou sem dinheiro. Em 2009, Sean acabou sem teto. Dormia em sua van. Em 2010, Sean decidiu abrir outro negócio com foco em vendas. Sua empresa construiu equipes de vendas que frequentavam mercearias para vender assinaturas de jornais. Isso o ajudou a se levantar e mudar sua vida. Ele ainda administra esse negócio hoje, junto com seu negócio de Airbnb. Enquanto tentava formar uma equipe de vendas poderosa para seu novo negócio, ele leu um livro sobre como recrutar os melhores talentos. Em 2014, ele contratou um gerente de vendas chamado Sal, que costumava vender relógios. Hoje, Sal é o diretor nacional de vendas da Rolex. Sean trouxe Sal de Detroit para trabalhar para ele, e parte do pacote incluía um aluguel de 1 ano para um apartamento mobiliado em Houston. Infelizmente, Sal saiu do apartamento 2 meses depois de começar a trabalhar para se mudar com a namorada para outro apartamento no mesmo prédio. Pouco depois que ele foi morar com a namorada, no entanto, ela ficou com saudades de Detroit e os dois voltaram para Detroit.
Sean concordou em ocupar o segundo apartamento. Então Sean agora tinha que lidar com apartamentos. Ele estava ganhando dinheiro suficiente para cobrir os $4.000 mensais em aluguéis, mas não estava feliz com a situação. Felizmente, Sean morava no mesmo prédio. Ele começou a fazer anúncios, tentando encontrar pessoas para sublocar o imóvel. Um dia, ele estava conversando com sua amiga, que contou que ela havia se hospedado em uma propriedade do Airbnb recentemente. Foi a primeira vez que ele ouviu falar do Airbnb. Ambos os lugares já estavam mobiliados, então ele decidiu apenas tirar fotos e colocar no Airbnb. Em pouco tempo, ele estava lucrando o dobro do aluguel de cada unidade. O aluguel era de $2.000. Ele recebeu $4.000 através do Airbnb. Depois disso, ele até começou a alugar seu próprio apartamento. Ele conseguia um lugar barato para dormir, $50 por noite, e alugava seu próprio apartamento por $150 através do Airbnb, para continuar tendo um grande lucro. Um dia, os proprietários do prédio onde ficavam seus apartamentos no Airbnb ligaram para Sean para dizer que ele não tinha permissão para fazer Airbnb no prédio. Sean teve que ler seu contrato para aprender a entender a lei do inquilinato para que ele pudesse se defender. Por ter assinado os 3 contratos de aluguel via PJ como uma empresa, ele argumentou ao proprietário que estava alugando as propriedades inicialmente para seus funcionários. No entanto, o verdadeiro motivo pelo qual ele assinou o contrato de aluguel com uma pessoa jurídica e não pessoa física foi porque ele havia sido despejado pouco tempo antes e sabia que não seria aprovado como inquilino. Acontece que o contrato atual de locação tinha cláusula anti-sublocação. Ele argumentou que, tecnicamente, não estava sublocando porque sua empresa estava alugando o apartamento e a pessoa que estava hospedada estava sob a empresa, não caracterizando sublocação. Funcionou pelo resto do ano, mas o proprietário decidiu não renovar o contrato quando expirou. Quando seu contrato expirou, ele encontrou outro prédio, mudou seus móveis e fez a mesma coisa, mas dessa vez com um melhor entendimento com o proprietário estabelecido no contrato quanto à sublocação. Era assim que ele convencia os novos proprietários. Primeiro, ele se apresentava como uma empresa imobiliária corporativa. Ele chama isso de vender por analogia. Geralmente, a abordagem ao proprietário, locador de um apartamento, era a seguinte: precisamos de 5 apartamentos para 10 funcionários da Shell Oil Company. Vamos precisar por 4 meses. A empresa entra, aluga móveis, usa os apartamentos por 4 meses e depois se muda. E o contrato de aluguel é assinado pela empresa. Ele inicia a conversa como uma empresa de habitações corporativas. Mas, uma vez que ele está na frente deles e eles estão dando uma olhada, tentando vender a propriedade para ele, nesse ponto, Sean começa a destacar as nuances de seu modelo de negócios, um fato digerível de cada vez. Isso permite que eles façam perguntas e, facilmente, o fato de que esta é a novidade. As empresas imobiliárias corporativas estão fazendo isso. Então, ao abordá-los, primeiro como uma empresa e lentamente introduzindo o aspecto do aluguel de curto prazo, eles aceitam mais facilmente a ideia. Isso é feito para evitar deles dizerem: eu ouvi as histórias de horror sobre o Airbnb. Está tudo na abordagem para superar o obstáculo das objeções sobre o Airbnb, porque existem algumas histórias assustadoras do Airbnb por aí. Primeiro,
Faça com que eles confiem primeiro como uma empresa que usa o Airbnb junto com outros pontos de reserva disponíveis. Concentre-se na presença executiva. Apresente as coisas que eles ainda não entendem, com vontade de ter uma boa conversa constante sobre isso. Airbnb é um negócio. Você está usando imóveis dos outros e aproveitando a tecnologia como parte do seu negócio. Você pode ter uma propriedade e alugá-la, ou obtê-la gratuitamente e apenas dividir o lucro. Os investidores imobiliários devem ver o Airbnb como uma ferramenta em seu portfólio imobiliário. Sean não é proprietário de nenhum dos imóveis nos quais faz Airbnb. Você tem 3 maneiras de operar um negócio Airbnb. 1. Compre uma propriedade para usar no Airbnb. 2. Alugue um imóvel e faça sublocação. 3. Faça parceria com um proprietário onde você nem compra nem aluga o imóvel, apenas divide o lucro com o proprietário enquanto você cuida de todas as operações. A maioria das empresas tem funcionários ou contratados que realizam a maior parte das atividades do dia a dia. Como qualquer empresa, Sean contrata empreiteiros e funcionários para supervisionar e implementar os primeiros aspectos do negócio. Para automatizar e escalar, você precisa dar aos cargos-chave trabalho suficiente a cada semana para obter uma renda habitável em tempo integral. Tenha orgulho de seu trabalho e ganhe dinheiro suficiente. Quando Sean teve seus 3 apartamentos no Airbnb pela primeira vez, não bastava automatizar. Quando Super Bowl atingiu Houston em 2017, ele viu uma grande oportunidade. Ele tinha apenas 3 unidades de Airbnb, mas queria chegar a 10 na época do Super Bowl. Ele fez isso e acabou ganhando mais de $15 mil naquele fim de semana. Ele viu a oportunidade com o Airbnb e sabia que precisava escalar, o que significava que precisava contratar funcionários. Ele costumava contratar uma empresa de limpeza externa por $55 por unidade. Ele decidiu contratar uma empregada doméstica por $12 por hora. Em seguida, quando chegou a 15 unidades, contratou um administrador de imóveis que gerencia a equipe de limpeza, faz os agendamentos, lida com logística, lida com o relacionamento com clientes e hóspedes. Em 25 unidades, você pode contratar assistentes para o gerente da propriedade. Sean cuidava de verificar as avaliações dos hóspedes e a estratégia de preços, além de manter comunicação regular com seus gerentes de território. À medida que você cresce, você pode contratar gerente de limpeza, gerente de vendas, gerente de operações. Em Dallas, Sean tem 40 apartamentos em 5 prédios separados. Sua equipe é composta por um gerente de território que gerencia outros funcionários, compra todos os suprimentos, papel higiênico, sabonete, shampoo, etc. Lida com a folha de pagamento, dos 2 assistentes que presta atendimento ao cliente e as 10 governantas. O gerente de território fica atento caso haja itens roubados ou danificados. Recruta novos corretores de imóveis para lhe trazer novos negócios. Sean encontra corretores de imóveis de localização de apartamentos que fazem locações nos principais mercados. Ele não conta a eles seu modelo de negócios porque eles criarão concorrência. Ele os aborda da seguinte forma: Oi, eu tenho uma empresa de habitação corporativa. Preciso encontrar complexos que sejam amigos da habitação corporativa. Você pode me dar uma lista? Aqui estão as especificações. Vou pagar X dólares pelo aluguel. Eles precisam ter piscina e academia. Eu gosto desses bairros nesta cidade.
Ao receber a lista, ele faz a negociação com o prédio. Essa abordagem funciona especialmente bem em mercados que estão sendo saturados com o início de novas habitações multifamiliares. Dallas, por exemplo, terá 14% de apartamentos a mais, e os proprietários existentes, bem como os novos proprietários de empreendimentos, estão preocupados. Sean está apresentando uma solução que aumenta as taxas de ocupação e também garante renda de aluguel. Pode ser comercializado para os proprietários como uma forma de atingir suas metas de ocupação e renda. Ele tem alguns corretores de imóveis tentando encontrar esses proprietários. O corretor de imóveis recebe uma comissão do proprietário por unidade. Sean não paga nada. Um de seus corretores de imóveis em Dallas ganhou $250 mil em aluguéis em seu primeiro ano. Ele tem um amigo corretor de imóveis em Houston que ganha $30 mil por mês apenas fazendo locações. Ele tem um corretor de imóveis que encontrou um prédio na Filadélfia. Sean sentou-se com um desenvolvedor que concordou em deixar Sean levar 21 apartamentos para sublocação no Airbnb. Falou sobre prós e contras, benefícios, riscos, etc. Fez um acordo para obter aluguel, diferente da tarifa anunciada. Primeiras 4 a 6 semanas de aluguel grátis. Contrato de 3 anos. Retorno rápido, com possibilidade de obter mais 40 unidades noutro edifício. Quando um proprietário contrai um empréstimo bancário para construir um novo prédio de apartamentos, o banco tem um prazo para atingir uma determinada ocupação ou ele não pagará sua dívida. Os proprietários ficam com medo, especialmente em tempos econômicos questionáveis. Sean estava procurando um prédio que fosse bom para o Airbnb. Ele conversou com um construtor sobre um prédio que estava construindo, onde Sean queria o primeiro andar, porque seria bom para a acessibilidade para pessoas com deficiência. O Airbnb tem uma proporção de pesquisa para demanda de 4 para 1 em casas com acessibilidade. Por exemplo, onde cadeira de rodas consegue entrar pela porta da frente, corrimões no banheiro. Nunca diga deficiente em seu perfil Airbnb. Use acessível para pessoas com deficiência. A acessibilidade tem uma demanda de 400% na demanda por oferta em comparação com uma curva de oferta e demanda normal para o Airbnb. Nas melhores cidades do Airbnb, se você tiver uma casa com acessibilidade, você ganhará muito dinheiro. Ele procurou o proprietário deste prédio de 28 unidades, que tinha 4 apartamentos no primeiro andar, 10% do estoque do prédio. O proprietário foi até o credor e disse: "Tenho este prédio onde esta empresa quer alugar 4 unidades." O banco diz: "Você pode dar a eles 3, porque isso o mantém em menos de 10% corporativo. Porque, se você tiver 10% ou mais, isso muda a aparência de sua dívida." O proprietário, se concordar com menos de 10%, pode sacar com lucro e dizer ao banco que seu custo é de $6,5 milhões em vez de $5 milhões para construir, e ele pode embolsar $1,5 milhão quando o empréstimo for fechado. O proprietário perguntou a Sean se ele alugaria o prédio inteiro, porque a principal preocupação dos proprietários é se os inquilinos que não são do Airbnb não gostariam do fato de haver inquilinos do Airbnb. Se Sean alugar o prédio inteiro, ele resolve esse problema. O banco financiaria o negócio se eles vissem que Sean poderia provar que poderia atender às necessidades principais. Os aluguéis serão pagos?
as locações vão ser renovadas? Quando ele começou em 2014, ele apenas listou algumas unidades de apartamentos no Airbnb. Ele não viu o Airbnb como uma oportunidade desde o início. Ele ficou encantado com sua empresa de mídia na época e como eles iriam mudar o jornalismo. Ele estava aprendendo a programar PHP, JavaScript, para poder escrever um software que pudesse mudar a forma como o jornalismo está vendendo. Ele estava mais envolvido em seus outros negócios. Não tinha olhado para as métricas Airbnb e o ROI. Ele não estava pensando em construir seu negócio no Airbnb. Ele ainda estava colocando dinheiro no mercado de ações, aprendendo a programar, cego para a oportunidade do Airbnb. Seu grande problema era que ele não estava fazendo uma avaliação completa de toda a sua vida sobre o que estava funcionando para ele e o que não estava. Ele estava tão comprometido com o que já havia investido muito tempo que estava cego para outras oportunidades. Ele realmente ignorou o Airbnb, embora tenha salvado seu negócio de jornal em um ponto, quando ele se esforçou demais. Seu fluxo de caixa do Airbnb o salvou. Se ele tivesse se mudado antes, poderia ter 400, 500 portas agora em vez de 100. Grandes empresas de sublocação de aluguel estão se mudando para o espaço de Sean. Airbnb acaba de investir $160 milhões na Lyric, uma empresa de arbitragem de aluguel. E então, o que achou desse vídeo? Deixe-nos saber aqui nos comentários. E se gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificação para receber mais conteúdos para te ajudar a ganhar dinheiro com imóveis. Até o próximo vídeo.